Bom dia, amigos agricultores, agrônomos, aqueles que não ouvem o programa Dia a Dia da Agricultura pela Rádio Nova Era de Borrasópolis. Bem, esse programa é especial hoje devido ao feriado, mas falaremos sobre a perspectiva principalmente do trigo, que é a cultura que estamos dando encaminhamento, principalmente aí que devido a esse clima que tivemos, houve um pouquinho de atraso em função da implantação da cultura. Mas agora essa semana tivemos um bom período para que se conseguisse aí fazer os plantios em condições adequadas, principalmente de umidade de solo, também condição de poder assim desenvolver o plantio das mesmas. Vale lembrar que o zoneamento está especificado para as áreas mais baixas, tipo Borrasópolis para frente e Cruz-Maltina para frente, dia 30 de maio, entrando em um período aí ainda ideal e propício para a implantação da cultura. Na região de Faxinal, Mauá, regiões mais altas, o zoneamento fecha aí até 30 de junho. Então preste atenção, produtor, que a condição do zoneamento te dá a melhor condição de plantio, não precisa se apavorar nem correr. Temos um bom período aí, fique sempre de olho na condição de clima, para que também você possa fazer o fechamento dos seus talhões e também das propriedades que você venha implantar a cultura. Tem aí já umas lavouras já nascidas, o importante que devemos falar que o produtor deve fazer principalmente os tratos sanitários agora com tratamento de semente e depois com os fungicidas subsequentes. Tendo em vista que 55% dos gastos são com adubo e semente, 23%, 24% seria com fungicidas. Mas por que não conseguimos atingir aí uma média superior aí a mais do que 3 mil quilos? Começamos pelo pacote aí de condições de prevenção, principalmente das doenças. É lógico que inseticida a gente consegue controlar melhor, mas as doenças, o produtor tem que estar muito atento e verificar conforme a cultivar que você planta, da sua tolerância ou resistência em função das que acontecem. Temos aí, logo no desenvolvimento inicial, no nascimento, a condição de perfilhamento, elongação, emborrachamento, floração e enchimento de grãos. Nós temos que adequar, e principalmente no perfilhamento, as primeiras aplicações fúngicas. Não adianta você aplicar, principalmente antes do perfilhamento, primeiro que está jogando fungicida no solo e não na área foliar. Segundo que após o perfilhamento e que começa a incidência de algumas doenças como o ídio e também as manchas foliares, que vão atacar até no final do ciclo da cultura, mas de modo que nós sabemos que sempre as aplicações melhores e efetivas são de caráter preventivo. O mais importante seria, naquelas cultivares mais sensíveis, de fazer entre 3 a 5 aplicações, a menos entre 2 até 3, e nas intermediárias entre 3 a 4 aplicações. Começando preventivamente pelo perfilhamento, depois jogando-se para a elongação. É lógico, aí vai depender da condição de temperatura e clima para desenvolver. Sabemos que o ídio, naquelas cultivares suscetíveis, ele não precisa de muita umidade ou frio ou sol para o calor ou frio para desenvolver. Ele desenvolve sozinho. Então, nessa forma, você tem que já aplicar um dos produtos que controla mais facilmente, que são aí alguns triazóis, tanto para mancha quanto para o próprio ídio. Antes do perfilhamento mancha foliar, não adianta aplicar porque aquela folha ela vai sumir mesmo. Então seria do perfilhamento para frente, você pode fazer as aplicações. Sempre lembrando que a eficiência das estibirulinas para a mancha foliar já caiu significativamente. Aí você tem que fazer um controle buscando aí uma mistura com estibirulinas e os próprios triazóis, mistura a tanque com a função de esse controle. Existe aí no mercado 4 tipos de triazóis que tem aí um controle mais
significativo. É lógico que o verde a gente sabe que é uma condição mais fácil de controle. Agora a mancha foliar, ela dá um pouco mais de trabalho para controlar a mesma. Aí associado com inseticidas ou não, de conforme a condição que você tem a necessidade de fazer a aplicação do mesmo ou não. Vale lembrar que os produtos fungicidas têm a sua condição de controle baseada aí em 21 dias em período de dose normal aplicada, de carência entre uma e outra aplicação. Então, se pegarmos aí alguns cultivares mais suscetíveis que tem de fazer aí no perfilhamento, logo uns 15, 20 dias depois, estaremos aí já na parte de elongação. O mais importante que o produtor precisa saber é que nós precisamos manter o máximo de folhas verdes possíveis, fazendo a fotossíntese na cultura do trigo. Vale lembrar que uma cultura como o R1, que é altamente suscetível, chega a se fazer em locais onde se colhe de 5 até 7 kg por tonelada, que significa altíssimas produtividades, beirando 200 sacos, até passando, condição de aplicação no perfilhamento, elongação, emborrachamento, na floração, que é importante, principalmente para a giberela, e até enchimento de grão, porque as próprias caixas de espigas, a própria condição dele, daquela bainha, ela também faz fotossíntese e garante ali o enchimento de grão. Lógico que isso é uma condição excepcional para cultivares altamente suscetíveis, com pressão, doença e com clima propício ao desenvolvimento da mesma. Sabemos que no clima seco, algumas vezes pode proliferar, mas mesmo os fungicidas apanham no seu controle em função da baixa umidade e translocação dentro da folha. Lembramos assim que dependendo do ciclo, dependendo da suscetibilidade da cultivar, necessita o produtor para que haja o correto manejo e direcionamento dos produtos existentes no mercado. Por isso, a tendência é sempre procure seu engenheiro agrônomo, faça os acompanhamentos e monitoramentos seguidamente, pois ainda temos uma condição para esse ano de clima que deve ajudar bastante para a cultura do trigo. Temos aí um risco iminente aí de um frio maior no final de maio, mas que deve se dissipar até a colheita do trigo, com previsão de chuvas um pouco mais excessivas para setembro, outubro, que ocasionaria aí uma perda de qualidade dos grãos, daqueles plantados muito mais tarde, mas a perspectiva desse outono e inverno é que deveremos ter uma condição de clima favorável para a produção de trigo, excetuando agora o maio, nessa entrada aí, fim de maio, dessa condição mais fria, que não há uma previsão significativa de geada para a nossa região, mas que pode ocorrer, mas se ela não ocorrer, a tendência é que devemos ter aí um inverno com El Ninho, um pouco mais chuvoso no inverno, até o fim do ano com El Ninho, com aquecimento das águas do Pacífico, com condição de inverno chuvoso. Por isso, atente para as janelas de aplicação, em função de que o clima será fácil de chover, de ocorrer as precipitações ou chuva. Então, entre nesse escalonamento, entre as janelas de intervalo de aplicação, para fazer os tratos fitossanitários e também de adubação da cultura do trigo. A perspectiva de mercado para essa cultura continua favorável em função de que a Argentina restringe as exportações do grão para segurar a sua inflação naquele país, o que custou muitos produtores que pudessem jogar isso no mercado internacional. O mercado internacional está trazendo trigo aqui no Brasil, limpo e seco, já colocado no porto a mais de R$1.000 a tonelada, o que significa um preço significativo, em torno de R$600 no moinho, e no mercado interno trabalhando por de 40 até 900 em alguns locais, aqui principalmente no Paraná, devendo assim, com a quebra da safra argentina, restrição, também condição de clima um pouco desfavorável na Austrália. O trigo também americano já exportou o que tinha que se exportar, principalmente do Brasil.
A perspectiva é que até a próxima entrada da safra devemos ter uma condição de preço favorável à produção e ao investimento na cultura do trigo. Vale lembrar que o custo das aplicações em produtos nessa situação que vivenciamos aí é favorável para que se invista nessa cultura, e com uma perspectiva de colheita que já tivemos aí de 140 sacos para cima, deve ter um bom rendimento para o inverno. Por isso é importante a boa instalação da cultura, uma boa população por metro quadrado, tendo aí em torno de 350 caixas por metro quadrado, seria uma condição excepcional para uma excepcional produtividade. Devemos aí fazer a condução de status fitossanitários necessários para a cultura. O trigo que vem nascendo agora, no momento, vem desenvolvendo bem, atentando aqueles produtores para fazer aqueles, principalmente aquela aplicação de inseticidas, principalmente se tiver uma pressão muito forte, insetos sugadores, principalmente como o percevejo, para que não haja o estresse e o hiperperfilhamento e desgaste da própria planta-mãe. Vale lembrar que o mais importante ainda é que precisamos temos cultivares altamente produtivos, principalmente que tem a espiga com aquelas espiguetas com 3, 4, até 4 gramas, principalmente 3, que várias espiguetas na espiga, seria um cacho de espigas que faz com que dê a ótima produtividade. A agricultura avançou, o trigo avançou, ele tem condições aí de produzir de 7 a 8 toneladas por hectare. Agora que nós precisamos mudar o nosso perfil tecnológico para que possamos alcançar isso, é lógico, o clima ajudando, que a perspectiva desse ano é que o clima vai ajudar. Então temos que mudar agora o nosso perfil tecnológico para buscar esse incremento e essa produtividade. Bom, temos aí agora, mudando de assunto, o clima que está mudando, tínhamos uma previsão mais forte de chuva, mas está se situando mais para o sul do Paraná, mas ela deve chegar aqui talvez não com os patamares mais altos, mas a condição de que devemos ter uma condição de clima mais favorável realmente nesse próximo, em função do Ninho, nesse outono e inverno. Então está vindo aí uma chuva com uma queda de temperatura prevista para 10, 12 graus para a nossa região, o que ocasionará aí mais uma escalonamento de plantio, principalmente para o trigo. O milho safrinha, vimos aí na região oeste do Paraná a condição de ver esse clima, principalmente na região de Toledo, onde estive lá alguns dias, que o milho estava excelente, uma perda em função e também a execução do seguro em função de vendaval e chuva de pedra, que ocasionou uma perda grande do milho safrinha naquela região. Com relação aos outros lugares, principalmente no norte do Paraná, está desenvolvendo bem, a perspectiva também é de aumento de preço em função da diminuição de área nos Estados Unidos e o próprio frio e chuva que vem ocasionando, fechando a janela de plantio lá no hemisfério norte, onde a perspectiva, além de área menor, seria perda de produtividade e atraso do plantio da mesma. Eu acho que nessa semana o mercado encontra-se um pouco mais calmo, sem rumo, mas em patamares ótimos aí, com trigo acima de $7, soja acima de $5 e soja acima de $15 e milho acima de $5 o bushel. O que nós esperamos é que o dólar encontre um rumo para ele, encontre-se numa forma estável e dê uma rentabilidade maior. Afinal de contas, ganhamos no bushel, mas perdemos na cotação do dólar. Em função de que, falamos em programas anteriores, que a Bolsa vem subindo bastante, estão indo para outras commodities, em função, principalmente aqui no Brasil, que os investidores internacionais preveem a perda, a saída do PT do governo, no governo brasileiro. Também pelas condições de dificuldade que a economia vem enfrentando, as condições de inflação que estamos vivenciando não é propícia para que o governo se mantenha, e com isso investidores internacionais veem uma perspectiva de mudança da política econômica com a saída do PT do governo. Isso vai se confirmar ou não no dia 5 de outubro, onde o produtor rural e aquele que nos roda para a parte da sua arma, usar a sua arma de voto, a sua arma que deve mudar os rumos desse país, ou ficar nessa continuidade com perspectivas aí de inflação mais alta. Bem, essas eram as notícias para a semana. Voltando na semana que vem com mais notícias do programa Dia a Dia da Agricultura com o Reginaldo Pavese de Faxinal, da Rádio Nova Era de Boa Rasópolis. Muito obrigado.